Mais uma vez, estou fazendo esse vídeo para falar um pouco da minha história e o que eu tenho feito nesse período todo diante do serviço comunitário, frente à Associação para o Melhoramento Saracuruna. Eu vim de uma época, no ano de 1960, 61 mais ou menos, que no bairro não existia, não tinha nada, Saracuruna não tinha nada. Eu morei na Vila Uruçaí, tinha o quê? Umas 5 casas. Todo lugar tinha um local que se poderia pescar. Aqueles peixes eram limpos, sadios. Então eu vim dessa época. Mas o que mais me chamava a atenção era as melhorias. Eu pensava num bairro desenvolvido. Eu pensava que Saracuruna nunca ia ter desenvolvimento. Eu tinha meus 13 anos, 14 anos. Então eu não imaginava como seria para desenvolver um bairro, como começaria as lutas de um povo para solicitar melhoria para desenvolver um bairro. Então eu vivia assim, preocupado, querendo ver o nome de Saracura se destacar. O nome Saracura era estranho, ninguém conhecia. Quando falava bairro Saracuruna, todo mundo ficava pensativo com o nome. E eu ficava preocupado, eu digo, um dia nós vamos fazer esse nome Saracuruna ser conhecido no Rio de Janeiro todo, no Brasil todo, quem sabe até no mundo todo. Então chegou uma época que encontrei com uma senhora que morava aqui em Saracuruna e que trabalhava no hospital infantil e começamos a conversar. Ela já com seus 35, 40 anos mais ou menos naquela época, hoje eu não tenho visto mais essa pessoa. Ela dizia para mim, Saracuruna não tem nada, Saracuruna não tem um posto de saúde, Saracuruna não tem policiamento, Saracuruna não tem iluminação pública, não tem linha de ônibus. Só que não tem um trem melhorado, naquela época era Maria Fumaça, depois veio a diesel, máquina puxada a diesel. Será que não tem nada? Aí eu virei para ela e digo, mas como é que nós fazemos para conseguir essas coisas? Porque precisa ter um posto de saúde de Saracuruna, na época não tinha nada. Ela virou para mim, eu não posso, eu trabalho na prefeitura. Vocês podem, vocês são moradores do bairro também, não tem vínculo com a prefeitura, não tem vínculo com o Estado. Vocês podem lutar, podem correr atrás, brigar pelas melhorias, pelos interesses da comunidade, pelo desenvolvimento. Mas eu não posso. Eu botei aquilo na cabeça. Eu digo, poxa, será que a coisa é assim mesmo? A pessoa tem compromisso com o município, tem compromisso com a empregada do município, trabalha na Secretaria de Saúde, trabalha na Secretaria de Educação ou na Secretaria de Obras, e não pode reivindicar melhoria para a sua própria comunidade, se sujeita à vontade de quando acontecer, por acaso, que a melhoria venha para o nosso bairro, foi quando eu comecei a me organizar. E antes de participar de associação de moradores, já lutava, trazendo melhoria para Saracuruna. Saracuruna tinha 6 micro-ônibus circulando, que não tinha nem o nome de empresa, não tinha saneamento básico em rua nenhuma. Então, aqueles 6 micro-ônibus, não sei se tinha nome, parece que nem nome tinha, mas não sei se era primavera, mas não devia ser não, acho que não tinha nada, a micro era sem letra nenhuma. Tinha 6 indo daqui para Caxias, beirando Canafaria, não existia uma rua sequer asfaltada, a não ser o rodo da Praça de Saraturuna, aquele rodozinho pequenininho que era a praça menor, depois aumentaram a praça, ampliaram mais, aquela praça era só um rodo pequenininho ali, 15 metros quadrados, depois ampliaram até em frente ao Banco Bradesco. Então, a gente pegava esse ônibus para ir para Caxias, passando na Lima Sucupira, passando na Estrada Santa Cruz, pegando Canafaria à esquerda para sair no Aliado. Então, Canafaria naquela época era uma vala estreita, uma vala de meio metro de largura ali no início do Aliados, ali na Coronel Silva Barros.
meio metro. Então eu ia para Caxias dentro do ônibus, desse micro-ônibus, mais umas 8 ou 10 pessoas, não me lembro direito agora, isso deve ser nos anos 1962, 63, e o ônibus caiu na vala. E descemos, todos nós passageiros descemos do carro, a pedido do motorista, fomos empurrar o carro, tirar da vala, porque senão a gente não seguia a viagem para Caxias. E descemos todo mundo e tiramos o ônibus da vala. Então imagine como era Saracuru, uma estrada toda de chão batido, buraco, quando chovia era lama e buraco de quanto é lado. Os ônibus atolando no Canafaria, que hoje é um baita de um canal, com quase 10 metros de largura, a canalizada a maioria, a prefeitura atual canalizou. Então é essa época que eu vivi. Mas eu queria ver Saracuruna destacado, eu queria ver o nome de Saracuruna aparecendo na Central do Brasil, como você via Santa Cruz, Duque de Caxias, Deodoro. Você andava nos ônibus, os ônibus estampados, Penha, Caxias, Vigário Geral, Vaz Lobo, os ônibus, tudo com seu nome estampado, bairro conhecido por todo mundo. E eu ficava pensando, Saracuruna não é conhecido, o nome não aparece. Quando você fala Saracuruna, parece que está falando um nome do outro mundo que não existe aqui no planeta Terra. Como nós vamos fazer para esse bairro desenvolver-se e ter um nome conhecido? Não teve outra saída a não ser nós brigarmos, fundar uma associação, criar uma associação e sairmos estampando o nome do bairro. A associação na época era do Parque Guararapes, que nós fundamos lá. Aliás, não participei da fundação. Quando eu fui participar da associação do Parque Guararapes, eu já tinha sido fundado, perdão, há cerca de 6 meses. Era Solange que fundou, com mais uma diretoria lá. E quando ele viu que eu lutava muito pela comunidade, eles me convidaram, abriram uma vaga na diretoria, colocaram de relações públicas da associação. E eu praticamente naquela época assumi a associação, divulgando, pedindo meu livro para o fazendo requerimento, que eu sempre gostei de datilografia, eu tinha a máquina de datilografia. Não sou ruim de português, modesta parte, então eu gostava de redigir documentos e aprendi isso no meu emprego, no meu serviço. E eu fazia requerimento, então praticamente eu assumi a associação, eu participava de tudo. Até que a presidente se afastou e eu assumi definitivamente. Isso já vai fazer agora 40 anos, fez 39 em 11 de maio último. Por isso que eu disse que eu estou com 40 anos na frente da associação, não chega a ser 40. Mas se for botar em conta os trabalhos comunitários que eu prestei antes da associação ser fundada, eu tenho muito mais de 40 anos de serviço comunitário. Então, hoje eu me sinto gratificado, graças a Deus, porque além de eu fazer todo esse requerimento encaminhando as melhorias para as autoridades competentes, eu encaminhava para os órgãos de imprensa a carta e muitas vezes aquele requerimento de anexo. Foram tantas das cartas encaminhadas pelos Correios, registradas com o nome do Parque Guararapi de Saracuruna, que o Parque Guararapi hoje é o nome mais conhecido, mais estampado na internet. Muitas pessoas não sabem por quê. O sistema, ele acostuma, ele vicia. Toda hora que os Correios ou qualquer pessoa coloca na internet um nome, esse nome ele vai ficar armazenado e qualquer coisa ele aparece. Então esse foi o motivo do Paguararapes em Saracuruna aparecer com muita frequência, que é um bairro mais conhecido de Saracuruna, e Saracuruna em si. Então encaminhou um requerimento pedindo eletrificação de trem, pedindo hospital, pedindo saneamento básico para as autoridades, e encaminhar para todos os jornais, todos, desde os microjornais, os tabloides que foi aqui em Caxias, que tinha na época, que hoje não tem mais nenhum, como o Jornal Municipal, Folha da Cidade, do antigo, do ex-Ruto Poibel, encaminhava para todo o Jornal Globo, Jornal Dia, a última hora, Jornal do Brasil. Então eram muitas publicações pequenininhas, porque nós não tínhamos devido valor, botava em carta na mesa, Jornal Dia, por exemplo. E isso foi divulgando Saracuruna, que era muito conhecido. E nós corremos atrás do trem, eletrificação do trem. Então isso é muito orgulho, gente. Hoje a gente chega na estação central e vê trem Saracuruna Central. A gente chega no Gramacho, na estação, trem para Saracuruna, Gramacho, trem para Saracuruna, Caxias, Saracuruna Central. Isso fez com que o bairro se desenvolvesse. E não paramos por aí, continuamos reivindicando, ficamos no Hospital Geral de Saracuruna, a luta das comunidades de Saracuruna, das associações de moradores.
não tem político. Aos políticos nós reivindicamos, aos políticos nós pressionamos, aos políticos nós mostramos a necessidade de ter um hospital geral em Saracuru. Encaminhamos um requerimento pela associação, já foi que encaminhei para a Promotoria de Saracuru, e nos reunimos no gabinete do assessor do governador, na época, Marcelo Alencar. Entregamos ele o protocolo na hora, o assessor dele, que a população saracuruna, via a assessão parlamentar saracuruna, estaria pedindo um hospital em Saracuruna. Esse hospital foi construído num bairro que chama-se Primavera, que Saracuruna não tinha espaço físico para construir esse hospital. Conquistamos o hospital. O que aconteceu? Hoje, quando passa no Washington Luiz, na altura da prefeitura, o pessoal diz, aqui é Saracuruna. Porque tem um hospital geral de Saracuruna ali em frente, ali. Na verdade, ali é Primavera. Por que eu estou falando isso? A importância das lideranças comunitárias aparecerem reivindicando seus direitos, pressionando os políticos e dizendo onde precisa, onde há necessidades, onde há prioridade de investimento, de fazer obra. Hoje, as comunidades, as pessoas jovens, a maioria são estudantes, muitos fazendo faculdade, as facilidades que tem para se formar, no meu tempo era difícil, dificílimo. As pessoas se dedicam só a estudar e muito para trabalhar para ajudar os pais. Então, é difícil para esses jovens, esses adolescentes, entender a importância de um povo organizado. Porque os políticos preferiram, eu tenho que falar isso, preferiram não ajudar as comunidades carentes, os jovens, os adolescentes, incentivando as associações de moradores para trazer essas pessoas para o movimento social, para fortalecer a democracia, para fortalecer as cidades do bairro, para fazer suas comunidades aparecerem diante das autoridades, reivindicando aquelas melhorias. Os políticos não deixaram isso acontecer e ficaram com medo, eu não sei. Na época que os movimentos sociais estavam a todo vapor, foi na época que houve a redemocratização, quando os políticos voltaram do exterior que eram exilados. Aí tinha o Brizola, Miguel Arraes, Joaquim Braga, tantos outros que foram exilados. Forçaram e criaram a associação de moradores para dar força, dar poder à sociedade, dar poder aos povos, dar poder às comunidades carentes. Mas depois eles sentiram que o povo tendo o poder na mão, o povo tendo sabedoria, o povo sabendo quais seus direitos, quais seus deveres, que não era bom. Seria melhor o povo ficar sem saber seus direitos e eles aí exigiria os seus deveres, o povo tinha que saber seus deveres e suas obrigações. Infelizmente é isso que nós vivemos. A sociedade de hoje não vê com grande importância o movimento social organizado, os moradores, criado por outras ONGs substituindo, ou o próprio órgão de imprensa substituindo as federações de moradores, a maioria faz isso, ou criaram outras ONGs substituindo, mas tiraram o poder do povo de se organizar e de fundar suas associações de moradores e reivindicar seus próprios direitos, porque se der força para um povo se organizar, qualquer coisa muda nesse país, porque um povo organizado sabe o que quer, sabe o que é importante, sabe o que é prioridade. Então, daí isso tudo eu estou contando, que é a importância de ser moradores e fazer com que essa juventude de hoje, esses adolescentes de hoje, saibam qual a importância da sua organização, da organização do seu povo, ter um sistema democrático. Porque uma democracia perfeita, ela tem que ter liberdade para o seu povo reivindicar seus direitos. O seu povo tem que indicar onde precisa. Não é o político que vem lá de outros bairros, de outro estado, às vezes, e traz a melhoria, e muitas das vezes atropelando aquilo que tem mais necessidade de ser feito, que tem prioridade. Então, daí a importância da associação moradora, daí a importância do povo se organizarem, registrarem suas entidades junto aos poderes constituídos, no Terceiro Federal, lutar com pessoa jurídica, pessoa que representa o coletivo, representa a comunidade no todo, e trazer as melhorias para a sua comunidade, para o seu povo. Esse é o objetivo, essa é a forma de eu fazer nessa fala, para mostrar a essa juventude, esse jovem de hoje,
a importância deles se reivindicar e apoiar esses moradores, e mostrar também a classe política, que estão deixando o povo se desenvolver sem saber da sua própria importância. Que a Associação Moradora é o povo em si organizado, a Associação Moradora é a comunidade em si. A Associação Moradora é o político que hoje está no poder. A Associação Moradora é a sociedade, é o povo em geral. Só isso que eu queria deixar claro.